Ok, lembrando que nós temos visto nas últimas duas aulas, falando sobre alguns princípios ensinados no livro de Gênesis. Primeiro, observamos o problema do pecado que nos separa de Deus, que isso levou Adão e Eva a serem expulsos do jardim, a morte espiritual como essa consequência principal. E hoje, continuando com isso, pensando sobre a solução que o Senhor oferece para nós, que é só pelo Senhor. Mas para compreender a necessidade dessa solução, nós temos que primeiro compreender o problema. E hoje nós vamos focar exatamente isso. Quando se fala do pecado, precisamos compreender o pecado como o problema de cada um de nós. Não é apenas um problema geral da condição humana, que o mundo caiu no pecado e é problema dos outros. Mas que, de fato, todos nós participamos do pecado. Olhando para o que diz Romanos capítulo 5, é importante aqui ler o versículo inteiro para entender o ponto. Ele diz no versículo 12, Romanos 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse finalzinho é importante. Não é apenas que o pecado entrou por Adão e alcançou todos, mas a morte alcançou todos porque nós participamos do pecado. Nós cometemos, como Adão, atos de desobediência contra o Senhor. E assim, quando chegamos em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo deixa claro que cada um será julgado. Novamente, algo pessoal, algo que me envolve diretamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, ele não trata de um problema geral, um problema herdado, mas de uma responsabilidade pelos nossos próprios atos. E que isso nos traz a condenação. Agora vamos voltar para o livro de Ezequiel. Ezequiel 18 ajuda bastante a compreender essa questão da responsabilidade individual pelo pecado. Porque tem muitos hoje que ensinam que nós vamos ser rejeitados por causa de pecado herdado, pecado de Adão, pecado dos nossos pais. Mas Ezequiel, e não vamos usar o capítulo inteiro, embora o capítulo inteiro ajude e trate do assunto, mas só pegando uma pequena parte aqui. Capítulo 18, versículo 19. Ele diz, mas diz aí, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Então, a pergunta que eles fazem aqui, depois de ouvir esses exemplos que ele citou na primeira parte do capítulo, a resposta, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Nesse contexto aqui, diz Ezequiel, Deus deu exemplo de 3 gerações. O homem que respeitava a palavra de Deus, o filho que foi desobediente e o neto que foi obediente. E o ponto é que cada pessoa, em cada geração, responde por seus próprios atos. Não responde pelos atos dos outros que vieram antes, nem quem vem depois. E assim, quando juntamos esses pontos básicos, e que achamos reforçados em vários outros lugares nas Escrituras, mas compreendemos que o nosso pecado é nosso problema. Meu pecado é meu problema. Seu pecado é seu problema. E assim, quando pensamos sobre aquelas consequências que observamos na semana passada, que o pecado traz morte e derramamento de sangue. O sangue devido por meu pecado é meu. A morte merecida por meu pecado é minha. E Deus, na sua justiça, poderia ter simplesmente deixado assim. A alma que pecar, essa morrerá, ponto final. Seria perfeitamente justo.
se ele tivesse feito isso. Se ele tivesse feito cada um sofrer a consequência do seu próprio pecado. Obviamente, nós estamos aqui porque acreditamos que ele não deixou assim, que ele deixou uma saída para nós. E vamos chegar a falar sobre isso depois, mas na aula de hoje, ao invés de chegar a falar sobre a solução verdadeira, eu gostaria de mostrar algumas soluções inadequadas, que pessoas até ensinam, sugerem, mas que não resolvem o problema do pecado. Tem várias maneiras que os homens procuram resolver esse problema, ou responder a esse problema do pecado, mas soluções inadequadas. Primeiro exemplo disso são doutrinas de segunda chance. Viveu a vida aqui, não deu certo, não conseguiu viver uma vida justa, então tenta de novo. A doutrina da reencarnação, que vários grupos religiosos ensinam, budistas, espíritas e vários outros ensinam essa ideia da reencarnação, mas não é o que encontramos nas Escrituras. Purgatório, outro exemplo disso, na doutrina católica, que morrendo ainda com alguns pecados não resolvidos, você sofre por um tempo para depois subir para o céu. E assim, se forem pecados não tão graves, tem a possibilidade de ficar alguns dias, ou meses, ou anos no purgatório, e depois ainda entrar no céu. Segunda chance. Mas essas doutrinas não vêm das Escrituras. Podemos observar em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Eu não vou viver e morrer várias vezes. Estou vivendo uma vez. Eu vou morrer uma vez e ser julgado. O juízo vem depois da morte. Então, ele não ensina a ideia de voltar e tentar de novo, de repetir várias vezes. Temos até uma cultura de segunda chance na nossa geração, em boa parte por causa de videogames. Porque pode jogar um videogame até dizendo que você perdeu, morreu, aperta e começa de novo. Tem uma nova vida. E muitas pessoas até acreditam que a vida espiritual funciona assim. Que morreu, aperte para começar de novo e tem outra vida. Mas isso não vem das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Paulo foi talvez até mais claro ainda aqui. Quando disse, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Um só. A doutrina de reencarnação ensina que você vai ter vários corpos. Mas o que a Bíblia diz é que cada um vai ser julgado conforme o que fez em um único corpo. A vida é linear, não é circular. Não vamos repetir outros ciclos de vidas. Nós temos um. E por isso, durante esta vida, devemos procurar o nosso Criador. Outras abordagens, outras maneiras que os homens respondem ao problema do pecado, alguns simplesmente negando ou pelo menos ignorando a existência de Deus. Quantas pessoas, até que vocês conhecem, têm essa mentalidade que, eu prefiro nem pensar nessas questões sobre Deus. Eu prefiro simplesmente viver a minha vida. Se Deus existe ou não, não tem muita importância para mim. Muitas pessoas pensam assim. Alguns até chegam ao ponto de totalmente negar que ele exista. Vamos para Salmo 14. Salmo 14, ou poderia ser Salmo 53, que é muito parecido. Salmo 14, verso 1. Ele diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. E aqui observamos uma coisa que vai de mãos dadas com a outra. Se Deus não existe,
não tem um padrão superior de moralidade, de ética, de espiritualidade. Nós simplesmente existimos e podemos fazer o que quiser. Se Deus não existe, não teria nenhuma consequência além da nossa existência aqui. E é o que muitas pessoas pensam hoje. Só essa vida. Então, o que importa é o que você deixa nessa vida. Você deixa uma herança boa para a sua família, ou deixa fama, ou deixa alguma contribuição ao bem-estar dos seres humanos. Só isso que importa. O seu legado nessa vida. Romanos capítulo 1. Paulo fala de uma atitude parecida que dominava muitos do mundo gentil. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, como que tiveram conhecimento? Ele fala no versículo anterior que Deus se revela pela criação. Então, todo mundo tem um certo conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, não queriam nem pensar sobre Deus. E a consequência disso se torna nulo o seu pensamento. Se dedicam simplesmente às vontades da carne, sem nenhuma preocupação de servir ao Senhor. No mesmo contexto aqui, ele continua mostrando uma outra coisa que muitas vezes vai junto com essa ideia de ignorar Deus, que é redefinir Deus. A Bíblia ensina, desde Gênesis capítulo 1, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos atributos que vêm do Criador. Mas na idolatria, o que o homem faz é de inverter isso. Ele faz Deus a imagem do próprio homem. Atribui a Deus atitudes humanas. Se for ler a mitologia grega ou romana, vai ver ciúmes e brigas e batalhas entre deuses. Porque entre seres humanos existem ciúmes e brigas e batalhas. Atribuem aos deuses, no sistema deles, os atributos humanos. E Paulo aborda isso aqui, começando no versículo 22. Ele diz, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Interessante que ele coloca idolatria junto com a sabedoria aqui. Lembram da conversa que Paulo teve, do discurso que ele fez em Atenas, em Atos capítulo 17? Sede de sabedoria humana. Uma cidade cheia de idolatria. Criando as filosofias e os deuses conforme as filosofias de pessoas supostamente sábias. Versículo 23, ele continua. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens em imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A inversão. Agora, deuses feitos à imagem do homem, com todas as falhas, todas as fraquezas, e assim foge de qualquer ideia de um Deus perfeito e superior, e capaz de ordenar o universo e a existência humana. Quando o homem começa a redefinir a natureza de Deus, até pessoas que de alguma forma acreditam nas Escrituras acabam fazendo isso em focalizar alguns atributos de Deus e negar outros. Por exemplo, quando falamos que Deus é bom. Deus é bom. Com certeza, Deus é bom. Mas quando focamos só a bondade de Deus, é muito fácil esquecer da severidade dele. Romanos capítulo 11, versículo 22. Paulo falou isso na nova aliança. Falou, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus.
Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Então, recebendo a bondade ou a severidade de Deus, ele diz, depende do comportamento humano. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Vamos voltar aqui e pegar um pouco o contexto. Vamos voltar para o versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nessa igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A primeira coisa que observamos aqui, ele está elogiando os Tessalonicenses, que mesmo enfrentando perseguições e tribulações, eles continuaram mostrando amor, a fé cresceu. Quantas vezes nós deixamos tribulações, perseguições, outras provações serem motivo de nos enfraquecer, de nos afastar do Senhor? É uma tendência, muitas vezes, humana. Quantas pessoas fariam como a mulher de Jó? Amaldiçoe a Deus e morra. Não adianta ser fiel. Mas aqui ele diz que os Tessalonicenses, mesmo enfrentando perseguições e provações, aumentaram a fé e demonstraram cada vez mais amor para com os outros. Agora, versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O próprio Jesus disse que o discípulo não é acima do seu mestre. Se o mestre, o Senhor Jesus, seria perseguido e até crucificado, o que aconteceria com os seus seguidores, os seus discípulos? Então aqui ele mostra que eles estão se mostrando dignos do reino de Deus, aceitando o sofrimento. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Agora entra a justiça de Deus. Como? E a vós outros, que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos, com os anjos do seu poder. Agora, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser um momento alegre ou um momento triste? O que Paulo diz é que vai ser as duas coisas. Para os fiéis que sofrem perseguições e tribulação, ele diz que é um dia de alívio. Para os outros. Versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A doutrina bíblica do inferno é uma das doutrinas que a maioria das pessoas gostaria de simplesmente tirar da Bíblia. Inclusive, muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, não acreditam no inferno. Até é comum ouvir pessoas dizer, o inferno é aqui, o sofrimento aqui nesta vida é o inferno. Não foi isso que Deus falou. Ele falou de banir da presença de Deus para sempre. Já observamos, quando estudamos Gênesis, capítulos 2 e 3, que a vida está na presença de Deus e a separação de Deus significa morte. Então, a separação eterna da presença de Deus significa a morte eterna. Nada de vida, mas sofrimento mesmo, de estar banido da presença dele para sempre. Agora, não é uma doutrina conveniente. Não é uma doutrina agradável. Eu acredito que talvez todos nós diríamos que se tivéssemos o direito de tirar isso dessas escrituras, faríamos isso. Se tivesse como acreditar só no céu e as outras pessoas simplesmente deixam de existir, seria legal. E tem grupos religiosos que ensinam exatamente isso. Mas não foi o que Paulo disse.
E sabem quem fala mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia toda? Jesus. Jesus é quem mais ensinou sobre o inferno. E se ele ensinou sobre isso, nós devemos levar a sério o perigo de cair nas mãos do Deus vivo e ser condenado e banido da presença dele. Mais uma resposta que algumas pessoas têm a esse problema do pecado é simplesmente esperar o tempo resolver. Tem muita gente que recusa se arrepender, recusa confessar pecados, recusa resolver um problema de uma ofensa que cometeu contra algum irmão e acha que com o tempo vai simplesmente esquecer. Deixa para lá. Talvez, conforme algumas leis humanas, algumas dívidas de dinheiro podem ser deixadas para lá. Eu não estou dizendo que cristão deve fazer isso, mas o governo pode até deixar isso acontecer, de caducar uma dívida que não precisa mais pagar. Mas isso não é a maneira que Deus lida com o pecado. E não é a maneira que nós devemos lidar com nossos próprios pecados. O tempo não resolve o problema do pecado. Pelo contrário, tem exemplos na Bíblia em que Deus falou, mas eu vou esperar um pouquinho para castigar. Daqui a 400 anos eu vou castigar por causa desse pecado. O tempo não resolveu. E o tempo não resolve o problema para nós. Entre todos esses problemas, ou soluções inadequadas do problema, acabamos reforçando o grito do apóstolo Paulo, que falou sobre a condição dele quando vivia sem Cristo, sob a lei do Antigo Testamento, sem a salvação que encontramos na graça de Jesus. E ele disse, Romanos 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só tem uma solução. Se Deus permitir, semana que vem nós vamos dar continuidade focando exatamente nesta solução. Como Deus pode solucionar o problema do nosso pecado sem abandonar a sua própria justiça.